30 minutos. Tá, tá. Boa tarde, caro internauta. Boa tarde, família em casa. Sejam todos muito bem-vindos à estreia do programa Saúde em Dia. Eu sou a Joicina Rodrigues e estarei convosco todos os domingos a partir das 15 horas e 30 minutos. O programa Saúde em Dia que trará para você dicas de saúde com o objetivo de lhe proporcionar uma qualidade de vida excelente. Convidados diferentes, temas diferentes, mas a mesma essência. Caro internauta, não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no TikTok. Corre lá, curte, comenta e compartilha. O convidado de hoje dispensa comentários. Com ele, a gente vai fazer a descrição do tema ejaculação precoce, causas, consequências e soluções. Não saia dali, fica a par da nossa programação. O nosso convidado é o doutor Paulo Almeida, ele que é professor de Biologia, bacharel em Psicologia Clínica e médico naturopatia há 15 anos. Isso mesmo, 15 anos de experiência. Então, nós vamos enxugar um pouquinho do conhecimento do nosso doutor. Não saia dali. Mas antes BM Designer, a sua fábrica de bordados. Somos especializados em timbragem de t-shirts, polos, batas colares. a sua imagem, ao seu negócio, esta é a melhor TV para assim o fazer. Não saia dali, eu até já. Em timbragem de t-shirts, polos, batas colar, bordados, serigrafia, timbragem de chapéus, coletes multibolsos, fotorápida, decoração de viaturas para casamentos, impressão de documentos, impressão de cartões PVC e cartolinas. Estamos localizados no bairro 4 de Abril, próximo à Praça Nova. Infoline 934 44 37 91 ou 958 72 80 64. BM Designer, a sua fábrica de bordados. Voltamos família. A você que só agora ligou-se à nossa TV, à nossa programação, esta é a estreia do programa Saúde em Dia, a primeiríssima edição de muitas edições que estão por vir. Não saia dali, fica a par da nossa programação, nos acompanhe, curte, comenta e compartilha e chame os amigos para aprender, porque o programa Saúde em Dia trará dicas com o objetivo de lhe dar uma qualidade de vida excelente. Vamos agora juntar-se à nossa conversa agora ao Dr. Paulo Almeida. Paulo Almeida, boa tarde, seja muito bem-vindo e obrigada por ter cedido ao nosso convite. Muito obrigado, muito obrigado. Também muito obrigado aos nossos internautas, não é? Realmente realçar que é uma maravilha pensarmos naquilo que é a preocupação da própria sociedade em si, olharmos aquilo que são os degraus, as debilidades, as dificuldades que a própria sociedade em si tem atravessado. Exato. Os internautas em casa querem saber quem é o Paulo, quem é o Dr. Paulo Almeida. Por favor, apresente-se lá para casa. Bem, eu sou médico, né, de naturopatia. Digo eu que tenho a minha carreira há 15 anos. Exato. Exatamente. E sou professor de biologia e também estudante
do terceiro ano, nesta altura, no título de bacharel em Psicologia Clínica, mas já licenciado em Psicologia Clínica, em Naturopatia Aplicada. Exato, são 15 anos de experiência. Ali aplica-se o ditado que conhecimento não ocupa espaço, porque se tivesse, acredito que a memória do doutor estaria já muito cheia. Exatamente. Já não poderíamos mais, nem termos oportunidade de aderir mais conhecimentos, mas estamos bem dispostos ainda a alcançar outros conhecimentos, de tal forma que nossos internatos, em seus comentários, a gente aprende e vai tendo vários conhecimentos a partir deles também. Exato. Doutor, hoje vamos enxugar um pouquinho daquilo que é o conhecimento para nós, para assim mudarmos a qualidade de vida das nossas famílias e as nossas. Doutor, o tema de hoje é ejaculação precoce, suas causas, consequências e soluções. Vamos por começar, o que é ejaculação precoce? Realmente é um tema que lança um entusiasmo muito superior para a nossa sociedade atual e tem-se dito que é um tema bastante atual e atuante também. É de referir que ao conceito daquilo que é a ejaculação precoce, predefine-se que a ejaculação precoce ocorre, né, quando o indivíduo emite orgasmo antes da sua satisfação sexual. Esta ocorrência pode comprometer diversos pensamentos do indivíduo em poder alcançar e fica muitas das vezes sem continuação da mesma ereção. Exato. Aí temos o conceito lógico, que é uma ocorrência. Ou seja, a ejaculação precoce ocorre quando, né, o indivíduo lança o orgasmo, ou seja, ejacula, né, antes do tempo, por palavras miúdas. Por palavras miúdas, a ejaculação é a ocorrência antes do tempo esperado. Certo. Exato. E quais são os sintomas da ejaculação precoce? É bem verdade que é importante que haja uma característica que indica que o indivíduo tenha, né, a ejaculação precoce. A característica que indica que o indivíduo tem ejaculação precoce é a repetição de muitas vezes que isso ocorre. O exemplo prático é que ontem ocorreu a mesma situação, depois da manhã, quando tiver a usar de novo, vai ocorrer a mesma situação. Então isto vai se repetindo mais de 3 vezes, mais de 4 vezes, então vai formar um mês, vai formar um ano, e isto, quando você depara com ele, na verdade, é muito preocupante para você se dirigir-se ao médico para ser cuidado. Mas é tão diferente que este sintoma possa se manifestar ao longo de um período em que tu observas, né, ou depares naqueles momentos em que, em vez em quando, isto não lança tanta preocupação por causa das incidências da vida. Exato. Mas, quando é com bastante ocorrência, é motivo de preocupação. De preocupação, porque é um sintoma para a doença. Exatamente. E devemos recorrer, os indivíduos quando ocorrem com tanta frequência, devem dirigir-se a um centro médico. Em função daquilo que nós vamos constituir como causa da doença, então deve dirigir-se ao médico para poder entender as causas que deram a cabo ou a existência desta doença. Certo, mas a maior parte de indivíduos, a maior parte dos homens tem aquele medo ou receio. Não sei se o termo adequado é medo, certo, de dirigir-se a um centro, sentem-se um pouquinho constrangido. Por quê, doutor? Realmente é muito comum que cada um de nós reserve o seu interior, né? E isto até a lei do nosso Estado defende que cada um de nós deve ter uma privacidade. Então, desta privacidade, hoje a nossa sociedade não vê este problema como uma dificuldade de muita preocupação. Mas nós, enquanto médicos,
principalmente na naturopatia. Então nós precisamos tanto que os nossos internautas, os nossos telespectadores possam perceber que este é uma preocupação que tem levado, que tem cefado gente com maior índice no problema de estresse. Eu agora queria relacionar a ejaculação precoce com com a psicologia clínica. Exato. Quando ocorre com bastante frequência, também a tendência de baixar a estima da pessoa? Nós vamos já entrar agora nas causas. Exato. Na verdade, vamos observar aqui duas causas muito principais. Em que na área da psicologia propriamente dita, onde nós nos referimos da classe, ou seja, da causa psicológica, né? Porque até aqui é bem verdade que todos nós viemos acompanhando a investigação da OMS apresentar realmente, afinal, qual é a causa da ejaculação precoce. E a resposta é que a causa exata ainda não se alcançou, mas que supõe de dois fatores que contribuem na causa da existência da ejaculação precoce, onde fizemos a referência ao fator psicológico. No fator psicológico, nós vamos nos deparar com as realidades daquelas dificuldades, das traumas, que as pessoas já observaram, porventura, algumas decepções que ocorreram ao indivíduo, uma cirurgia, por exemplo, né, que deu uma traumatização psíquica, e também vamos observar aqui outros processos de fórum psicológico, como disfunção erétil, como a ansiedade, como os problemas de relacionamentos, né? De relacionamentos comuns, né? Isto vai trazer também uma causa que vai ter a interligação com a realidade psíquica. E logo, esta junção de causa, o indivíduo ao apresentar a queixa dos seus sintomas na ejaculação precoce, o médico vai correlacionar estas realidades. Depois temos a terceira causa, que vai formar o fator biológico. Que é importante referir que no fator biológico nós temos a interferência da própria genética também. Temos o fator biológico, os níveis de desordens hormonais. Em resumo, né? Mas podemos aqui desmistificar, dizer que o nível elevado da hormona ou das hormonas também pode trazer a ejaculação precoce. Exato. Doutor, as experiências sexuais traumáticas também podem ser, algumas das causas podem estar associadas também? Aí sim, aí nos referimos do fator psicológico. Realmente está dentro da associação para a existência desta enfermidade. Então, essa é a razão de olharmos a subdivisão da fatorização em dois lados. Fator psicológico e fator biológico. Nós vamos olhar que, inclusive, até algumas deformações físicas que vamos olhar no processo do metabolismo também, que pode ser uma das causas. E é importante também fazer referência que o nível, por exemplo, da hormona da testosterona, né, quando estiver muito elevado esta hormona, esse pode trazer também. O nível, por exemplo, os níveis, por exemplo, de neurotransmissores. Nós temos aí os GABA, como neurotransmissor, os GABA, não é? Em que ele também, no nível em que se encontra mais elevado, pode trazer a ejaculação precoce. Então, diante desses fatores, nós precisamos tanto entender a partir de quando nós procuramos para atuar, ou seja, resolver o problema de ejaculação precoce. Exato.
Exato. E a ejaculação precoce, ela pode ser também motivos de problemas relacionais? Realmente pode ser motivo de problemas relacionais. Quando nós vamos falar dos fatores de risco, as consequências que acarretam. Nós vamos lá olhar no ponto de vista que nos fatores de risco, as consequências que vão trazer a ejaculação precoce, que são aqueles em que, primeiro, a disfunção erétil. Ele compromete a potência sexual do indivíduo, a capacidade de se erguer no autoestima do sexo. Nós vamos observar que o indivíduo em si já encontra-se desautoestimado. E quando nós vamos deparar que este indivíduo está já desautoestimado, então o que vai acontecer com esta pessoa? Inclusive quer se isolar, nem quer praticar o tal ato sexual. E há parceiras que não entendem isso. Exatamente. Por isso é que é um motivo também. E muitas das vezes, sem este processo, sem este momento de educação, sem esta preocupação por parte dos médicos, procurar explicar com exatidão as realidades que ocorrem na vida humana, na própria saúde reprodutiva, ligada à doença de ejaculação precoce ou à ocorrência de ejaculação precoce, temos a referência de que tem riscos. Os riscos comprometem a própria capacidade de ereção. Algo que seria normal, que você ejaculou na primeira instância ou na primeira vez, não é? Você acabou de ejacular e logo em um dado espaço de tempo você devia ficar mais ereto. Mas o fato de tu ter aquela trauma, né? Veres que você ejaculou muito rápido antes do tempo e se calhar a parceira pode dizer assim, já era, eu ainda estava quase ao meu momento, exato. E você fica assim constrangimento psicologicamente. E aí, então ocorre o fator de risco. E vamos encontrar também que depois de tantas ocorrências, a nossa parceira realçar sobre a temática deste desgaste psíquico, você vai ver que também tu começas a ter o estresse. Exato, o estresse. E logo o estresse vai te dar a instabilidade emocional. Você vai ficar sem a saúde emocional. Você vai ficar pobre naquilo que nós chamamos de saúde do que é. Vamos imaginar que a saúde do que é aquela que permite com que você reconheça, né, a constituição, né, observas a curva da anca de alguém e você consegue dizer assim, até aí eu estou curioso me aproximar a esta pessoa, não é? E você se depara com a realidade de que até aí já não vou conseguir. Você fica desautoestimado. E isto pode levar até algumas debilidades psíquicas, alguns problemas muito sérios. Como podemos aqui descrever um exemplo de alguns problemas sérios, aquela dificuldade que você consegue ver que tudo para ti não tem animação. Você fica desanimado. Então é importante olharmos nesse risco e evitarmos esse risco a partir, por exemplo, né, do consultório de medicina natural Quão Bom com Suave Almeida. Nós viemos a constatar vários casos. Isso nos lança preocupação, porque é a sociedade. Há um provérbio muito bem dito que tem se falado na língua materna umbundo, que o kailembiquilia caça e aí o curila o sole. Não esconde os pés do perigo, ou seja, não esconde o perigo ao outro, porque esta mesma pessoa tu ainda não conhece, mas está a acompanhar aqui a live, é um telespectador agora, mas você não sabe, você esconde e vai lhe consumir. E há outro slogan que tem se falado que também, na gíria da própria língua materna, que tem se falado que se tu, né, sabes fazer alguma coisa,
e tu esconder podes cometer pecado. Muito comum este ditado. Exatamente. Então nós queremos nos tirar a culpa sobre nós e trazermos aqui a abordagem deste desenvolvimento da doença, suas causas e seu risco, que o nosso telespectador, o nosso internauta já chegou de acompanhar este desenrolamento e querendo nos aproximar para o momento especial, que é o momento de solução. Exato. Mas antes mesmo que a gente vá já procurando as soluções da ejaculação prematura, Exato. Eu queria que o doutor explicasse lá para casa como é que é classificado a ejaculação prematura. Exatamente. Exato. É bem verdade que o nosso internauta, os nossos telespectadores, se calhar já ouviram falar das duas ejaculações. Duas subdivisões, ou seja, a ejaculação precoce pode ser subdividida em duas partes. Uma ejaculação precoce primária, outra ejaculação precoce secundária. A primária é aquela que vai ocorrer na primeira instância, né? As primeiras vezes que você, um exemplo prático, só foste acariciado, só foste colocado um braço, né, de tua parceira sobre o coito e logo você consegue já ejacular, né? Essa é primária. Essa é a primária. E a secundária é aquela que você ainda está mais ou menos, ou seja, está mais ou menos, pode até atingir a primeira instância com alguns momentos, mas depois, no instante, ou seja, consegues penetrar, né? Mas depois lá mesmo dentro do órgão genital ela vai abaixo. Depois, por outros esclarecimentos, podemos aqui trazer também aquela lógica, aquele comportamento que nós vamos observar em que o indivíduo, né, acabou de fazer o ato, ou seja, anteriormente ele estava bem e que posteriormente ele começa a ter estas complicações e a parceira começa a ter um testemunho, a dizer assim, olha, por acaso, há 2 anos atrás o esposo estava muito bem, constantemente atingia o meu orgasmo, mas atualmente, infelizmente, nem simplesmente 5 segundos ele faz. Já. E você pergunta nele, como já terminou? Ele diz, já terminei, mas com muita tristeza. Esta está relacionado à parte da ejaculação secundária. E a parte desta ejaculação primária é mesmo aquela que, desde a embrionaridade, às vezes jovens, adolescentes, jovens, por exemplo, na idade propriamente dita jovem, né, enfrentam essas dificuldades. Por exemplo, um indivíduo da adolescência média já está a atravessar problemas de ejaculação precoce, está na ejaculação precoce primária. Enquanto que um senhor, um jovem da idade, mais ou menos juventude média, né, da minha classe, que já tem um dado estádio, né, segundo Freud, e já tem já tem vários estádios já caminhado. E então, nesta altura, enfrenta esta dificuldade, está no nível de ejaculação precoce secundária. É necessário que lá em casa, o nosso telespectador, os nossos internautas, precisam perceber exatamente que a essência desta subdivisão de ejaculação precoce, por essa razão que às vezes torna tão difícil que os médicos deem a resposta, né? Por causa de olharmos, primeiro, 2 causas sobre a frente, né? Uma causa fatorizada, uma causa não olhada, né? Não observada de forma específica, mas está fatorizada, e por outra também um conceito que se subdivide, onde temos a subdivisão dela em 2 etapas, a primária e a secundária. E observando esta realidade, o consultório de medicina natural alusivo a este maior tema que hoje temos nesta abordagem, né? A ejaculação precoce, causas,
consequências e suas soluções, nós temos aqui a realidade de olharmos no ponto de vista como uma preocupação sua e uma solução para nós. Exato. Uma pergunta que está assim, na orelha. Exato. A ejaculação precoce tem uma faixa etária específica ou atua em quase todo mundo? É assim, de forma específica? Ok. É bem verdade que nossa jornalista, nossa apresentadora, possivelmente já ouviu falar de algumas doenças que, porventura, acarreta consigo aquilo que se chama comorbidade das enfermidades. Quando nós falamos de algumas doenças que acarreta consigo a comorbidade das enfermidades, significa dizer que é uma doença, mas que vai incluir outras doenças. Então, dentro das doenças que têm a comorbidade da ejaculação precoce, podemos aqui descrever a prostatite. Normalmente, quando nós falamos da prostatite, estamos a falar a uma doença que atinge indivíduos acima de 50 anos de idade. Né? Onde que o próprio órgão que está conectado ao processo de olhar a possibilidade da constituição fisiológica na vertente de olharmos o jato urinário e o processo ejaculatório, é este que se chama próstata, que a mulher não tem. Na constituição fisiológica humana, só é encontrado dentro do órgão masculino, que é a próstata, na qual a inflamação deste órgão, por tamanho exagerado, ele pode trazer várias consequências, e dentro desta doença encontramos essa comorbidade de ter uma doença de ejaculação precoce. Então temos aí agora a fixação exata de que a ejaculação precoce também pode realmente afetar as determinadas idades, como acima de 50 anos. Como podíamos também dizer que a alteração deste órgão, que é a deformação, ou seja, uma irregularidade da funcionalidade da próstata, pode acometer o processo, ou seja, trazer comorbidade esta doença de ejaculação precoce, ou esta ocorrência. Então, há que referirmos exatamente essas questões que nós temos a realidade de olhar de forma mais conhecida, mais ampla, como médico, a possibilidade de dar a sua solução. Exato. Doutor, as condições médicas subjacentes, como a diabetes, as experiências traumáticas, o uso de certos medicamentos, também podem estar inclusos em uma das causas da ejaculação prematura? Exatamente, quando nós nos referimos das causas fatorizadas na psique. Exato. Exatamente. Nós referimos que essas causas estão inclusas dentro daquilo que é o conceito do fator psíquico. Por exemplo, aqui descrever aquelas doenças. Vamos agora ver alguns comentários dos nossos internautas. Acredito que tem comentários, tem perguntas a fazerem ao doutor. Exato. O Bento Ganga Grande, certo, ele diz: podem fazer uma pergunta ao doutor? A masturbação pode provocar a ejaculação precoce? Ao contrário, que a masturbação é bastante indicada nos testes para entendermos a nível desta realidade. Mas sim, influencia porque é um jeito não natural de realização. É uma alternância. Não é natural que o indivíduo faça a ejaculação. Então, interfere claramente. Ele pode trazer um esgotamento no sistema nervoso. Ao trazer um esgotamento no sistema nervoso, então o que o corpo vai refletir? Vai refletir canseira. E esta canseira pode acarretar consigo outros níveis de dificuldade para o processo de ejaculação precoce. Exato. Doutor, quais são as consequências da ejaculação prematura?
Bem, as consequências. Havíamos nos referido claramente quando nós nos referíamos em riscos, Sim, né? exato. Fatores de risco. Nós temos aqui o estresse como uma base. E temos aqui esses elementos todos, o fator estresse, o fator insegurança, instabilidade emocional, trará para o indivíduo esta realidade da consequência da própria doença. E pode acometer totalmente o comportamento, a vida do indivíduo. Então, o doutor está aqui a nos dizer que o estresse é a base. Nesta altura não constitui ela a base, porque temos aqui as duas fatorizações em torno de um risco. Exato. Sim. Ele não constitui a base. As duas fatorizações que formam no nível de risco, eles vão formar a base da existência, ou seja, de fugirmos para que não exista ela. Que é a instabilidade, o próprio estresse em si. Então, logo assim que o indivíduo não pratica o ato sexual, acha inseguro começar um processo de ereção, então está inseguro. Então, logo assim que ele adquira momentos de pensar, quer se fazer um isolamento de si, claro, esse está contagiado a um estresse. Logo em risco de vida, que se pode acometer o suicídio. E é bastante arriscado. Como todo problema tem uma solução. Exato. Quais são as soluções para a ejaculação prematura? Exato. Mas antes que o doutor responda essa questão, Certo. As formas de tratamento da ejaculação prematura, doutor? Certo. Nós hoje temos em mente aquilo que já é uma experiência de visibilidade. Né? Quando estamos a nos referir de uma experiência em torno de visibilidade, estamos aqui a apresentar a realidade que nós observamos já nas unidades hospitalares. Bem verdade que entendemos que até aqui as unidades têm dado soluções em várias situações, como por exemplo a aplicação daquele tratamento que se chama flexão peniana. Né, que o médico vai poder apegar ao fundo ou à ponta da abertura da uretra e vai flexionar, não é? Depois desta flexão, e vai se ver que o indivíduo de si emite, e o médico vai dizer que não emite o esperma. E esse processo de tratamento é um processo de síntese convencional. Mas estamos aqui hoje trazendo abordagem no Fórum de Medicina Natural, onde vamos verificar que nós vamos falar de forma a trazer a solução na área fitoterápica. Para os nossos internautas, quando nós estamos a nos referir de fitoterapia, estamos basicamente a falar de soluções pelas plantas medicinais. É bem verdade que os nossos internatas já ouviram falar de uma planta chamada damiana, que é uma planta com propriedades afrodisíacas. Significa dizer que esse termo afrodisíaca tem a referência de lhe conceder um equilíbrio dos movimentos cardíacos. Né? Quando nós estamos a nos referir dos movimentos cardíacos, é mais ou menos batimento do coração. Quando o coração estiver a bater muito rápido, então aí temos uma determinada debilidade para isso. Quando ele estiver a bater devagar, temos também uma outra realidade, uma outra leitura. Então, a nível daquilo que são as propriedades encontradas, né? A linguagem dos naturopautas na lógica da disciplina de fitoterapia é chamada de princípios ativos. Princípios ativos das plantas medicinais. Estamos aqui a nos referir da damiana, uma planta que foi classificado de acordo à afirmação do Dr. Roger Pamplona, de acordo à afirmação do Dr.
Buarim, né? Eles descrevem exatamente que aqui a propriedade afrodisíaca, a propriedade que dá o acesso ao equilíbrio do próprio batimento do coração, dá acesso a esta lógica. No que nós tocamos, que vamos entender a causa fatorizada no fator biológico. E vamos entender a causa no fator da razão, ou seja, fator psicológico, onde vamos intervir, por exemplo, uma planta da sálvia. Hoje, o consultório já tem este tipo de recurso com estas propriedades. Existem pessoas que já se apresentaram com estas dificuldades e hoje rejubilam bastante porque foi dissertado. E aí é no âmbito, né, daquilo que chamamos pela disciplina de fitoterapia. E temos que colocar também a abordagem na solução também da cadeira da trofoterapia. Porventura o nosso internata, o nosso telespectador está aqui a se perguntar, então o que significa esta realidade da fitoterapia, esta realidade da trofoterapia? Vamos aqui descrever um pouquinho sobre a trofoterapia. Esta é uma ciência que intervém no conhecimento de princípios ativos que existem na nossa alimentação. E hoje o fator superior da existência e cada vez mais a existência desta doença está totalmente interligado também ao fator alimentação. Porque olhamos que o nosso alimento às vezes não tem lá um construto muito aproximado, completo de determinados nutrientes. E então ficamos naquele nível excessivo da hormona tal, né, no fator biológico, o nível excessivo do neurotransmissor. O neurotransmissor está a trabalhar mal, por exemplo, vamos falar do neurotransmissor GABA, as células da glia. Né? Quando nós estamos a nos referir a esses neurotransmissores, né, nível das hormonas, estamos a falar tudo do sistema endócrino. Sistema endócrino este que é constituído de conjunto de órgãos que são chamados glândulas. Um exemplo prático, simples e claro que o nosso telespectador, o nosso internata possa perceber, é simplesmente entender que as glândulas salivar produzem as hormonas da saliva. Então, logo, a glândula que vamos aqui indicar, por exemplo, para o gênero masculino, a testosterona que é produzida, né, nos testículos. Então, vamos entender que esta testosterona, quando o nível está acima, então vem aqui a ejaculação que é precoce. E quando nós não comemos o tomate, no nosso dia a dia, não temos a cultura de comer a salada, mas gostamos de praticar a relação sexual. Então, qual é a debilidade que teremos? O nível de disfuncionalidade. Então, daí que nós estamos aqui a dar a lógica de olharmos por nível de solução daquele problema que o nosso internata, o nosso telespectador está a acompanhar nesse exato momento. Um tema de maior importância para todos nós. Por quê? Uma das experiências de investigação da Universidade dos Estados Unidos diz que em 3 pessoas comparativamente, vamos encontrar uma pessoa com ejaculação precoce a nível do mundo, é só comparada em 3 pessoas. 3 pessoas, você conta uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, imediatamente pergunta nessas 3 pessoas como é que vocês deparam com a ejaculação precoce, o outro vai dizer sim. Esta é a experiência. Logo, nós de forma empática ou de forma empática, né, naquilo que a teoria rogeriana fala que é uma terapia que vai centrar no indivíduo, né, a terapia centrada na onde? Na pessoa? Na pessoa. Que é necessário olhar o meu amigo que está agora a me assistir, né? O meu amigo que está agora me assistindo, porventura ele não conhece ainda que um médico foi formado e teve este conhecimento para si. E isto é preciso lançar como semente em nós,
para que quando isso acontecer, para quem não está a passar nesta dificuldade, e este exato momento está a acompanhar, já está hoje iluminado no conhecimento, está mergulhado sobre uma praia do saber, não é? Em que ele agora consegue perceber que a qualquer altura que chegar até a essa instância, sabe que eu tenho que me dirigir para o consultório Combo com Suaveiro Almeida, que é um consultório disponível para ajudar. Não é para dar solução total, é para te ajudar você não cair em debilidade de estresse aos fatores de riscos. Exato. O nosso tema é bastante amplo. Algo me chamou a atenção na abordagem do doutor. Eu nem sabia, não sabia mesmo que a alimentação também é importante. E o doutor fez menção daqui do tomate, a salada. Doutor, por favor mesmo, assim como eu não sabia, eu creio que os nossos seguidores também, alguns não sabiam. O doutor poderia fazer assim rapidamente a mencionar alguns alimentos que ajudam para a não causa da ejaculação precoce? Exatamente. Nós aqui vamos nos referir, acredito eu, que os nossos internatos, nossos telespectadores, têm o conceito de ver que encontram na Praça Nova, por exemplo, né? Em outros mercados informais e formais, não é? Encontram aí o tomate, semelhança do testículo, né? Encontram aí a cenoura, semelhança parece que de um pênis ereto, não é? Encontram aí, supomos, né? Encontram aí a jinguba, semelhança no final de trituração, semelhança do líquido que é expelido no próprio processo de ejaculação, ou seja, no próprio processo, na decorrência, né, do próprio orgasmo. Então, olha, aqui que é importante fazer-se referência de que o tomate é útil, o pepino é útil. Agora, por que esses alimentos vão formar né, o nível de importância, a utilidade para este problema de ejaculação precoce? Porque estes alimentos, não é, têm alguns equilíbrios dentro da quê? Das hormonas, vamos nos referir aqui do beta-caroteno, né? Beta-caroteno, para o nosso telespectador, é preciso perceber que o beta-caroteno é a mesma coisa a dizer vitamina A, só que é um conjunto, é uma criação bem feita, né? As propriedades sintetizadas em vitamina A. Aqui encontramos a referência desta vitamina A, em que ela equilibra a nível de algumas hormonas. Significa sustenta algumas glândulas. Dessas glândulas têm a constituição ou pertence aos serviços da hipófise e o hipotálamo, que esses camaradas, esses órgãos, desempenham a fisiologia no corpo humano de ajudar o nível de olhar que alguém te segurou, você consegue discernir aquilo que nós chamamos de tato, não é? Você consegue discernir essa mão é de uma menina. E por esta razão a hormona que se deve imprimir é a adrenalina, deve estar alegre. Né? A hormona que se deve imprimir é a hormona da testosterona, porque dentro em breve eu estarei a entrar em um ato sexual. E isto, a alimentação forma um elemento muito importante para equilíbrio naquilo que nós tratamos do fator que é biológico. São alimentos que a gente consegue adquirir muito facilmente. Então, Exato. Não há desculpa para não consumir o tomate, a jinguba, a cenoura, Exato. Não com bastante frequência, porque tudo por excesso faz mal. Mas queremos aqui referir que aos nossos internautas é importante fazermos referência para todos que nós, enquanto médicos de naturopatia, as pessoas ainda não têm a cultura de procurar os médicos de naturopatia no conjunto. Mas há que estender aqui uma realidade muito nítida. Há substâncias que você pode selecionar comendo, vais comendo por excesso elas. Aqui estamos a nos referir mais um cuidado de síntese científica, mais responsável, não é? Se é mitologia ou não, que o tratamento envolve fármacos, envolve o uso de medicamentos. Sim.
Exatamente conforme vinha referindo-se de causas e consequências, é importante fazer que esta é a base que vai suster o nível da prescrição médica. Porque é bem verdade que em várias áreas que o Ministério de Saúde tem, nem todos eles baseiam-se num método de entrevista. O método de entrevista vai fazer com que o indivíduo perceba a lógica da existência desta enfermidade, há quanto tempo enfrenta, enfim. Né? Vai fazer uma anamnese. E depois deste anamnese que este indivíduo vai se submeter, então o médico terá uma prescrição exata quando há fármacos, porque é necessário saber exatamente o diagnóstico exato e perceber também que o prodiagnóstico desta enfermidade pode acarretar consigo riscos de vida. Exatamente. Doutor, e quais são, o que é que está na base da pouca aderência dos homens terem que procurar os centros de tratamento, as formas de tratamento? Qual é a base disso tudo? A pouca aderência? Bem, hoje, referindo-se desta realidade, está na base do tabu. Exato, o tabu. Aqui é sem tabu, estamos a falar de tudo, sem tabus. Exatamente. Estamos a falar em que os indivíduos não têm a cultura educativa de entender a consagração do próprio corpo. Surpreende-se, morre-se subitamente, não é? Morre-se subitamente por doenças cardiovasculares por falta de conhecimento. E estas temáticas, estes programas, estão aqui a se lançar, a desmistificar-se, a se alastrar cada vez mais para ti. Por causa de ti, nós vamos espalhando para que você não morra na inocência. Mas, doutor, esse tabu também não seria a responsabilidade das escolas, principalmente dos pais, terem que falar com os seus filhos, quanto pequenos, sobre esses temas? Porque, principalmente o africano, só para não falar do angolano, o africano tem muito tabu falar sobre vida sexual, a sexualidade em casa e não sei o quê. Não seria essa a responsabilidade dos pais para nós, os médicos, não termos que enfrentar esse tipo de situação? Bem que a sociedade, em geral, acarreta consigo os agentes de socializações. Então, quando nós vamos fazer referência dos agentes de socializações, está aqui as bases. Por exemplo, o conceito de biologia como docente, numa determinada experiência que eu tenho, é que eu venho falando já isso nas escolas. Eu venho falando de certos temas nas 11ª, 12ª classe, já desenvolvendo nos cursos de Física e Biológica, por exemplo, né, em que eu dou aula, venho desenvolvendo essas temáticas em que já não constitui mais um tabu de fórum educativo, mas sim um tabu de forma social, incluindo os 5 saberes. Quando é que nós vamos incluir os 5 saberes? Bem, é verdade que a teologia é um dos saberes. A filosofia é um dos saberes. Não é? A própria linguagem do senso comum, a linguagem, o tabu do calão, não é? Isto tudo estas realidades todas, que incluem pessoas agrupadas num único grupo, falando a mesma língua, esses todos estão incluindo aqui neste tabu que cada área deve se desenvolver e informar de forma exata aquilo que é real, que ocorre na vida do próprio humano. É uma responsabilidade de síntese social, onde inclui o pai, a mãe, os agentes das próprias socializações, a igreja, a comunidade em geral. Né? Estes todos devem ter a peito o processo de educação de que, quando interferir sobre esta questão, deve-se evitar a automedicação. Porque a automedicação sobre ejaculação precoce hoje torna uma preocupação de síntese social, porque está a ceifar gente. Então, nós como médicos não podemos tolerar. É por essa razão que eu apliquei aqui a gíria do provérbio em Umbundo, que diz que o cailembiclia caça, e aí o curila o sole. Quer dizer, não escondas o perigo, porque vai consumir a quem tu ama. Ou seja, não esconda aquilo que poderia dar o despertamento ao outro,
Porque ele próprio vai debilitar e é teu amigo, é teu irmão. Amanhã, hoje é teu vizinho, mas amanhã é teu irmão biológico. Irmão, dizem que junto com o olho é refresco. Exato. Doutor, muito obrigada pela forma como o doutor abordou o tema. Nós nos sentimos muito agradecidos e acredito que os internautas também. Mas estamos já bem no finalzinho da nossa programação. Conselhos, doutores, deixar conselhos para casa, por favor. Exato. Eu quero deixar conselhos muito pertinentes, né, para que os pais que já nos acompanharam, e às vezes há momento que quem nos acompanhou não é o pai, é a mãe de casa. Vamos imaginar que quem nos acompanhou é a mãe de casa ou a moça de casa. E o filho, nesse caso, né? Não, estamos a nos referir aqui de uma jovem que recém casou-se, né? A esposa, não é o esposo, mas quem está a passar nesta dificuldade é o esposo. Exato. E porventura nós aqui lançamos aqui conselho de que qualquer um que acompanhou este período deve ter em mente que as resoluções é de responsabilidade médica. Principalmente na cadeira da naturopatia, em que você vai usar o cuidado da tua saúde com a natureza, onde você tem a interligação de um diagnóstico mais profundo e uma relevância de resolução mais ampla a nível do campo de fármacos fitoterápicos, a nível do campo de fármacos de determinadas insuficiências, que estamos a falar aqui da trofoterapia, que muitas linguagens usam como nutrição. Exato. Doutor, para o internauta que está agora nos acompanhar e quiser localizar o doutor, como é que vai fazer? Realmente, o nosso internauta que tem a previsão ou achou interessante esta abordagem, deve realmente nos localizar por detrás do Tribunal das 3A, isto é, dentro da província de Benguela. Para quem sai da Cruz Vermelha, vai apanhar a rua principal que dá acesso ao aeroporto de 17 de setembro e faz aí a rotunda do nosso super e vem até ao Tribunal das 3As, curvas à direita. Atrás deste Tribunal das 3As aí está localizado o consultório de medicina natural Quão Bom, Quão Suave Almeida. E é de segunda a sexta, como é o horário de trabalho? Bem, os nossos trabalhos, nossos horários, temos na sexta-feira, abrimos às 7h30 e largamos 15h30. Já no domingo, abrimos 7h30 e fechamos 16h30. Todos os dias da semana, exceto no sábado, não trabalhamos. Exato. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Agora, beijinhos e abraços lá para casa. Exato. Eu quero lá, né, dar um beijinho, uma saudação para a nossa legítima esposa, né? Ou a minha legítima esposa, a Dona Maria. Lá uma saudação, não é? E a nossa equipe de trabalho que neste exato momento está a nos acompanhar também com outros pacientes lá na cadeira de espera. Aí lá um abraço, eu deixei já lá ligado, né? Ligado já, eles estão lá mesmo a acompanhar nesta altura. Eu quero desejar-vos uma saudação e bom trabalho também para os colegas, que amanhã hão de pegar também aos trabalhos do consultório. E desejar também ao meu xará, né, saudá-lo, né, xará Martins, não é isso? E a sua legítima esposa e a equipe do BEM. Esta aqui, uma saudação para todos eles. Muito obrigada. Sim, senhora. Muito obrigada a você que nos acompanhou desde o primeiro momento. Estamos a dar um bye-bye e um até já. E, doutor, por favor, sempre que a gente batermos as portas, não hesite, por favor. Desculpe, talvez que alguns possam se perder, mesmo conhecendo, às vezes, ouvindo a Benguela, o endereço. Não, sim, está à vontade. Talvez podíamos aqui deixar um contato telefônico. Está à vontade, doutor, que pode é deixar. 944 84 8109 para o nosso WhatsApp. Também podem contactar-nos a partir da nossa secretaria do consultório, a partir do terminal telefônico 958 66 29 48. Repito, 958, né? 958 66
2948 e o WhatsApp 95, né? 944 84 81 09. Esse é o WhatsApp. E o normal da alternância também pode nos contactar no 958 79 30 90. Muito obrigada, doutor. Dizia eu que sempre que a gente batermos as portas, não hesite. Sim, senhor. Porque nós temos muito que aprender com o doutor, afinal são 15 anos de experiência. Muito tempo Realmente. de experiência. Exato. Muito obrigada a você que acompanhou. Nós estamos a nos despedir. Mas antes, lembre-se sempre, dizia o médico Hipócrates, o que associava a medicina à filosofia, nunca, primeiro não prejudicar. Essa é a frase grega. Até lá, a próxima edição.